Olá, queridos, tudo bem? Seja bem-vindo. Primeiramente, eu quero desejar para você um feliz ano novo, que Deus te abençoe, que nesse ano de 2019 seja um ano muito abençoado, próspero e cheio de alegrias para você, tá bom? Mas antes de acompanhar o vídeo, senta o dedo no like, inscreva-se no canal e marque o sininho para receber todas as notificações. No vídeo de hoje, eu fiz um post, aqui na comunidade falando que eu ia fazer um estudo aprofundado sobre o jejum. Porém, ontem, quando eu estava orando, de noite, perdi o sono, fui orar, fui fazer um estudo da Bíblia, eu senti um desejo no coração muito grande de passar para você que está acompanhando esse vídeo. Primeiro, para você entender como isso acontece, você precisa primeiro entender o que é a sã doutrina, o que é o Evangelho da Graça, o que é o Evangelho pregado por Paulo. Então, depois que você aprender isso, tudo vai fazer sentido para você. Tudo, exatamente tudo. Por quê? Quando você aprende o que é uma coisa e o que é outra, as coisas começam a se encaixar na sua mente e aí sim você começa a... Não, faz sentido mesmo o que ele está falando. Quando você recebe uma coisa que você nunca ouviu, isso é do ser humano querer rejeitar isso, Querer falar assim, não, poxa, isso aí tá errado. Isso que ele está falando tá errado. Isso é normal do ser humano, porque é uma coisa nova que está sendo apresentada para você. Coisa que, diga-se de passagem, você nunca ouviu dentro de uma igreja. Você nunca ouviu isso que eu vou mostrar para você aqui dentro de uma igreja. Vou provar para você que você nunca ouviu isso dentro da igreja. E tá aí na Bíblia para todo mundo ver. Eu vou apresentar para você aqui hoje a sã doutrina, o Evangelho da sã doutrina. Você vai ser incomodado. Alguém vai te chamar, você vai querer sair do vídeo, você vai ficar com uma vontade muito grande de sair desse vídeo. O conselho que eu dou pra você é você esquecer os vídeos que estão aqui do lado, esquecer os comentários, esquecer tudo, esqueça tudo. Foca só nesse vídeo, porque é um vídeo que vai despertar a sua mente de forma muito poderosa. Isso, ontem à noite, quando eu estava orando e estudando a Bíblia logo após, foi que eu recebi esse desejo no coração. Então, é uma coisa que vai trazer dentro de você um despertar muito grande, porque é a verdade que te liberta. É a verdade que eu vou mostrar para você aqui. Se não for a verdade, você pode se desinscrever do canal. Fique à vontade, pode fazer o que você quiser. A única coisa que eu te peço, veja esse vídeo até o final. E depois, se você quiser sair do canal, se desinscrever, me chamar de herege, me chamar daquilo, de tudo, pode chamar, não tem problema. Eu já estou acostumado com isso, eu já sei lidar com esse tipo de coisa. Quando a gente está apoiado na verdade, nada pode contra a verdade. Por mais que as pessoas colocam versículos e capítulos para justificar os seus erros, nada pode contra a verdade. E o que eu vou ensinar para você aqui hoje é a verdade. Vamos lá então? Muita gente, quando ouve nos meus vídeos a palavra sã doutrina, o Evangelho da Graça, o Evangelho de Paulo, eu fiz um estudo, para poder passar para vocês. Por isso que eu tô lendo aqui. Assim como eu não entendia o que era essa sã doutrina, que diga-se de passagem, porque durante 7 anos que tive dentro da igreja, nunca ouvi, 7 anos, eu nunca ouvi nenhum ensino sobre o assunto, sobre a sã doutrina, sobre o Evangelho da Graça. Então, assim como eu, muita gente não consegue entender que existe um Evangelho que foi revelado para Paulo, somente para ele. E esse Evangelho é diferente do Evangelho que você está acostumado a ver nas igrejas, que é o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. E muitas pessoas estão sendo enganadas nas igrejas por não conhecer a sã doutrina, que, diga-se de passagem, eles nunca vão ensinar para você, porque é o Evangelho da verdade. Quando ensinarem esse ensino para você, muita gente vai se despertar através desse vídeo. Você que está vendo esse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem é cristão, com quem conhece, com quem quer conhecer a verdade. É muito importante. Essa sã doutrina que foi revelada a Paulo, ao qual eu falo nos meus vídeos, eu vou mostrar que essa sã doutrina, ela é diferente da doutrina ensinada pelos os apóstolos que seguiam Jesus. Essa doutrina é diferente destes apóstolos. Onde o povo faz confusão, eles misturam tudo isso, e isso acaba gerando na nossa mente uma confusão muito grande, porque os ensinos de Paulo é uma coisa, os ensinos dos apóstolos é outra. Então as coisas não fazem sentido quando você está ouvindo. Paulo chega a dizer, se alguém ensinar para você um outro evangelho aí, que não seja esse que eu, Paulo, estou ensinando para vocês, que seja maldito. Por aqui você já começa a entender que existe um evangelho que foi revelado a Paulo e outro evangelho que foi revelado aos apóstolos, outro que os apóstolos pregavam. Porque Paulo chega a dizer que foi conhecer Pedro depois de 3 anos de convertido. Ficou com Pedro
por 15 dias e só foi encontrar com Pedro depois de 15 anos de novo. E mesmo assim, depois desses 15 anos que ele foi encontrar com Pedro, ele foi para exortar Pedro, para chamar a atenção de Pedro, porque Pedro estava pregando um evangelho diferente do que foi revelado a ele. E o que Pedro pregava? Pedro, Tiago, João pregava dízimo, pregava jejum, pregava sacrifício, pregava unção com óleo, pregava essas coisas que você vê nas igrejas do dia de hoje. Esse evangelho é o evangelho dos apóstolos. Então, baseado nesses evangelhos, com certeza essas práticas é válidas. Mas Paulo recebeu um evangelho novo que não está sendo pregado nas igrejas, que é o evangelho que deve ser seguido, e não o evangelho dos apóstolos. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, Paulo é levado ao terceiro céu. Vamos ler? 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou se foi fora, não entendo exatamente. Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. 3, versículo 3, né? Agora a gente vai para o versículo 11. Então você já vê que Paulo recebeu algo diferente aqui, né? Então vamos para o capítulo 11. Ele diz assim, ó: eu tornei-me insensato porque vós me obrigastes a isso. Porque tem muita gente que fala assim, mas Paulo batizou! Lá em Atos, capítulo não sei o que, Paulo batizou. E não compreendem que Paulo, em certos momentos da história de Paulo teve que se fazer de tolo. Paulo teve que fazer as práticas judaicas. Porque era necessário que ele fizesse para convencer aqueles que não tinham conhecimento da graça a aceitarem o conhecimento da sã doutrina. Tá entendendo? Aquelas pessoas que ele estava junto ali, ele tá fazendo o seguinte, olha, eu vou me batizar, eu vou, cometer essa prática aqui, porém, isso não tem nada a ver, mas eu vou fazer porque assim eu tenho a oportunidade de falar da sã doutrina para eles. Então ele se fazia de tolo para ganhar os tolos, compreende? E continuando, de fato, eu devia ser recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos superapóstolos, mesmo considerando como eu seja. E Paulo ainda chega a dizer o seguinte, ó, caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Por aqui você já começa a ver uma diferença tremenda aqui pregado por Paulo, né? O ensino que foi revelado a ele não vem de origem humana. Os apóstolos pregavam aquilo que eles aprenderam na sua caminhada, ou seja, com Cristo. E a partir daí os apóstolos ensinaram, eles mesmos vieram ensinando as pessoas, né? Então são ensinos humanos. Veja que o ensino de Paulo não é de origem humana. Não foi ninguém que ensinou, foi o próprio Cristo. Foi uma nova doutrina, um novo evangelho, uma nova sã doutrina, foi um novo ensino para nós. Então você veja que Paulo, em momento algum, ele fala dos ensinos dos apóstolos. Veja que está conseguindo compreender que existe dois evangelhos, um para os judeus e outro para nós, os gentios. Mais adiante você vai entender isso. Então olha o que Paulo diz aos Gálatas. Ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 2. Fui para lá por causa de uma revelação e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios. Veja que Paulo apresentou um novo evangelho a eles, viu? Aqui, ó. E diante deles eu apresentei o evangelho que ensino aos gentios. Ou seja, um evangelho diferente que estava sendo ensinado lá pelos apóstolos. Fazendo, no entanto, em particular, os que parecia mais influentes, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Então Paulo chega naqueles mais influentes, nos cabeças, nos líderes de canto, chama ele de canto e fala, olha, esse evangelho aí que vocês estão ensinando está errado. Porém, falava com a sabedoria para que aqueles cabeças, aqueles líderes, eles não se ensoberbecessem, não ficassem com raiva e a ida de Paulo até ali não fosse em vão. Por isso que Paulo chamou eles de canto e começou a ensinar eles de canto, entendeu? Em Gálatas, capítulo 1, verso 8, diz o seguinte, ó. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos tenho pregado, seja considerado maldito. Se um anjo aparecer para você e ensinar para você um evangelho diferente da sã doutrina que Paulo nos ensina, seja considerado maldito. Se um homem fizer isso, seja considerado maldito. É Paulo que está dizendo. Porque aqueles que aprenderam com Pedro, Tiago, João, estavam misturando os ensinos pregados por eles com a sã doutrina revelada a Paulo.
Ou seja, esses 3 apóstolos, as pessoas que aprendiam com esses 3 apóstolos, estavam misturando os ensinos de Pedro, Tiago e João junto com os ensinos pregados por Paulo, aqueles ensinos da sã doutrina. Paulo está exortando aos Gálatas que qualquer um que apresentar outro evangelho que não foi ensinado por Paulo, que esse seja maldito. Não aceita isso não. Não tá entendendo? Você está começando a entender como é que as coisas estão fluindo na sua mente aí? Eu tenho certeza que está fluindo. No versículo 12, ele diz assim, ó: porquanto não o recebi de pessoa alguma, e nem me foi doutrina. Ao contrário, eu recebi diretamente do Cristo por revelação. Veja que aqui ele não pregava os ensinos dos apóstolos e nem obedecia às doutrinas ensinadas pelos apóstolos. Ou seja, ele pregava algo que foi revelado diretamente para ele, um novo ensino, uma nova doutrina, ou seja, a chamada sã doutrina que eu venho apresentando para vocês nesses últimos dias. E olha o que Paulo diz: nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim. Veja que quando ele recebe essa revelação, ele nem vai falar com os apóstolos, porque já sabia que eles ensinavam a lei, e já sabia que eles ensinavam as doutrinas judaicas, as tradições judaicas, as práticas judaicas, então ele nem foi falar com eles. Ele recebeu o evangelho de Cristo, a sã doutrina de Cristo, e começou a ensinar. Então ele mesmo começou a pregar a verdadeira doutrina, a sã doutrina, né? A nova, a qual não está sendo implantada hoje dentro das igrejas. Os pastores pregam Mateus, Marcos, Lucas, João, pregam as histórias destas passagens e querem aplicar na vida das pessoas. E não é isso que Cristo quer. Cristo quer que nós conheçamos a verdade. Não aplicamos as histórias daqueles personagens ditos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João nas nossas vidas. Ele não quer que nós aplicamos nas nossas vidas as histórias praticadas nos evangelhos dos apóstolos. Cristo quer que aplicamos na nossa vida os ensinos que Paulo nos ensinou, a sã doutrina. É essa que vai nos aproximar de Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. As passagens de Pedro, Tiago, João, Judas, descrito na Bíblia, é para nós, amigos. As ordenanças desses caras é para nós. Depois disso que você compreendeu até aqui, você acha que os ensinos de Tiago, Pedro, João, você acha que os ensinos deles são para nós, amigos? De jeito nenhum. Esta passagem mostra coisas que podemos usar, ensinos que podemos usar. Porém, as práticas e as ordenanças, essas passagens que você conhece da Bíblia, Tiago, João, Pedro, Judas, essas passagens nos ensinam coisas que podemos usar, ensinos que podemos aprender. Porém, práticas e ordenanças não é para nós, é para os judeus. Em Gálatas 1,18 diz assim: passados 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele durante 15 dias. Olha, nem conhecia o cidadão, viu? Paulo nem conhecia o cidadão. Como que Paulo iria pregar para o povo os ensinos dos apóstolos se ele mesmo nem conhecia os apóstolos? Então não tem como Paulo pregar um ensino dos apóstolos, sendo que nem ele mesmo, o próprio Paulo, não conhecia os apóstolos. Veja, mais uma vez mostra que Paulo pregava um evangelho novo, a sã doutrina, diferente da que os apóstolos pregavam. Gálatas 2 diz assim, ó: passados 14 anos, subi mais uma vez a Jerusalém, e nesta ocasião em companhia de Barnabé, e levando também Tito comigo. Olha o tempo que Paulo ficou ensinando essa sã doutrina. 14 anos. Só aqui, ó, 14 anos ensinando aqui, ó. Nem teve comunhão, nem teve nada com Paulo, não teve nada com os apóstolos. Só cá. No versículo 6 diz assim: e aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenha sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo a aparência humana. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Veja que os ensinos de Pedro, Tiago, João não acrescentou nada na vida de Paulo, porque os ensinos de Tiago, Pedro e João eram tradições judaicas, era jejum, era dízimos, sacrifícios, busca do Espírito Santo, unção com óleo, tudo isso é prática judaica, é tradição judaica. Olha o que Paulo diz no verso 7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do evangelho aos incircuncisos. Ou seja, reconheceram que foi para Paulo que foi revelado o evangelho para os não-judeus, os incircuncisos, para nós, os gentios. Para que você compreenda melhor quem são os gentios,
E quem são os incircuncisos? Eu vou falar nós, os brasileiros, tá? Aqueles que se diziam os líderes, foram eles que reconheceram que Paulo tinha uma doutrina verdadeira, uma sã doutrina. Então aqui mais uma vez você consegue compreender que Paulo pregava uma doutrina, a sã doutrina verdadeira, e os apóstolos pregavam outra doutrina, outro evangelho, compreendeu? E continua dizendo no verso 8, porquanto Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma, operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios, ou seja, aos brasileiros. Ou seja, o mesmo Deus que revelou um evangelho para Pedro pregar para os judeus, é o mesmo Deus que revelou uma sã doutrina para Paulo, para pregar para os brasileiros. E mais uma vez nós temos aqui dois evangelhos. Agora você vai ver que os apóstolos pregavam um ensino diferente de Paulo, olha só. E quando reconheceram a graça que me havia sido ortogada, Paulo falando, né? Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão fraternal. Olha só, nesta hora os apóstolos já entenderam consigo mesmo, eles compreenderam, estamos fazendo tudo errado. Quando eles reconheceram que a graça ortogada por Paulo era diferente da deles, aí acendeu uma coisa na mente deles, olha, eu estou ensinando do jeito errado. Esse cara tem a doutrina revelada por Deus, esse cara está mostrando o que é certo. E concordemente, ou seja, aqui ó, e concordando comigo, e aí ficou estabelecido que Paulo não ia pregar para os judeus, Paulo ia pregar para os incircuncisos, os brasileiros, para nós. Essa doutrina que devemos seguir. E eles, ó, então veja que Tiago, Pedro e João iriam pregar para os circuncisos, para os judeus. Não para você que está vendo esse vídeo agora. Tudo que eles ensinam não é para você, é para os judeus. E Paulo, o que ele prega é para os judeus? Acabamos de ver que não. É para nós, os brasileiros, e não para os judeus. Compreende? Para nós, os brasileiros, todos que existem no mundo. E Paulo estava indignado com o que Pedro estava fazendo, estava pregando, o que Pedro estava ensinando. E olha o que Paulo diz, ó. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei. Isso é Paulo falando. Eu enfrentei Pedro face a face, por causa da sua atitude reprovável. Veja que as atitudes de Pedro, os ensinos de Pedro, as práticas de Pedro era reprovável diante de Paulo. Consegue compreender agora? Versículo 12. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, aqueles que recebiam o evangelho de Tiago, que é o evangelho para os judeus, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Ou seja, Pedro estava ali comendo com aquelas pessoas que não eram circuncisos, que não eram brasileiros, não praticava as práticas do judaísmo, essas coisas, né? Pedro estava fazendo do jeito certo agora. Todavia, quando os que ouviam a pregação de Pedro chegaram, as pregações de Pedro, Tiago e João chegaram ali naquele momento, olha o que Pedro fez. Pedro foi se afastando, olha, até se afastar dos incircuncisos. Ou seja, Pedro foi se afastando, foi se saindo, ó. Ficou com medo, porque os incircuncisos, eles não praticavam os ensinos judaicos. Paulo já tinha revelado a verdade para eles. Então, quando eles chegaram, Pedro foi se saindo, ó, com medo deles, entenderam? E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita. Isso é Paulo falando. Agora veja que até Barnabé, que andava com Paulo, estava se misturando com os judeus. Contudo, assim que percebi que Pedro não estava se portando de acordo com a verdade do evangelho, o que Paulo fez? Repreendeu Pedro. E veja que Pedro estava pregando um evangelho que não condizia com o evangelho da graça com que Paulo pregava. Ou seja, mais uma vez, dois evangelhos. Olha o que Paulo fez. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não conforme a tradição judaica, ou seja, Pedro, você já é circuncidado, pratica todas as coisas do judaísmo, pratica tradições, os ensinos do judaísmo, senta com os brasileiros, come com os brasileiros, anda com os brasileiros, por que você obriga os brasileiros a viverem as práticas do judaísmo? Aí ele continua, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Ou seja, por que você, Pedro, ensina os brasileiros a viverem como judeus? Ou seja, você conhece a verdade, faz o correto, porém ensina errado. Isso é Paulo exortando Pedro. Então, é só para você compreender, esse brasileiro é só para você saber o que é incircunciso e gentis, tá? Então, veja que em todo momento se fala de dois evangelhos. E as práticas de Pedro, Tiago, João, todo o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João é pregado pelos apóstolos, é ensinado pelos apóstolos. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Cristo ainda estava vivo, então ali era necessário pregar-se a lei.
tinha que pregar a lei mesmo, porque Cristo veio para cumprir a lei e não revogar a lei. Então tudo que ele fazia, que era tradições judaicas, que ele mandava jejuar, ele mandou batizar, ele mandou fazer todas as práticas judaicas, porque ele estava vivendo dentro da lei. Ele precisava cumprir a lei. Então, quando esse evangelho é revelado a Paulo, essa sã doutrina é revelada a Paulo, agora nós temos um novo ensino. Uma nova doutrina que nós, os brasileiros e todos que vivem no mundo, devem seguir essa sã doutrina. E não seguir as doutrinas do Novo Testamento, porque o povo fala que Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento, mas isso não é um Novo Testamento. O Novo Testamento começa depois de Atos. Atos dos Apóstolos, você tem que entender que são atitudes, práticas, coisas que eles praticaram. E o que está sendo contado ali foi por Lucas, que vivia debaixo da lei. Então tudo que ele mostrar ali foi alguma coisa que os apóstolos fizeram. Não é aquilo que nós devemos fazer, nós não devemos nos basear por aquelas práticas. Nós devemos praticar os ensinos da sã doutrina que foi revelada a Paulo. Consegue compreender agora? Então, essa sã doutrina, ela não está sendo pregada dentro das igrejas hoje. Está sendo pregada os ensinos dos apóstolos. Coisas que nós acabamos de ver que é deplorável, segundo a visão de Paulo. Espero que você tenha compreendido. Muito mesmo, sabe? Compartilha esse vídeo para um seu irmão que é evangélico. A partir de agora, eu vou começar a ensinar sobre o que é jejum, sobre jejum. Então, baseado nisso daí, as pessoas nos dias de hoje praticam o jejum para o quê? Para se santificar, para que a sua vida espiritual fique forte, não é isso? Ou seja, para você ter arma espiritual para guerrear. Então, baseado nesses ensinos, essas práticas que os irmãos praticam hoje dentro das igrejas, não tem nada a ver, porque a partir daqui agora você começa a entender que Cristo, ele faz tudo isso por nós. O Espírito que habita dentro de nós, ele tem poder para fazer isso. O meu conselho para vocês é estudar Gálatas, Hebreus, estude de Romanos até Hebreus. Estude aí, foque aí, para que o Evangelho da Graça seja revelado a vocês. Agora, cada versículo que você lê, você pare e pense o que esse versículo quer dizer. Porque assim, o Espírito de Deus vai revelar para você, através da palavra, o que está sendo dito ali. Ok? Um abraço para você, fica com Deus.